Boa tarde. Hoje, 19 de dezembro, agradeço a Deus por mais essa oportunidade de aqui estar perante vocês, fazendo algumas reflexões a respeito das nossas vidas, a respeito da vida de Jesus. Agradeço essa casa pelo amável convite, pela oportunidade justamente destas reflexões que tive a oportunidade de formular comigo e com aquelas pessoas mais próximas. O nosso tema de hoje é o preconceito. O preconceito que a gente sempre encontra na sua forma mais pejorativa em si. Mas a gente vai ver que o diabo não é tão feio como pinta. O preconceito faz parte da nossa formação, faz parte da nossa maturidade, faz parte da nossa liberdade. Não liberdade de ter preconceitos, mas a liberdade de se julgar, de se flexibilizar, a ponto de que aonde exista um preconceito, possa existir um conceito. Então vamos lá. O preconceito é um julgamento formado antecipadamente. Ele é caracterizado por não ter lógica nem fundamento crítico, mas é um fruto natural do processo de elaboração do pensamento, que tem como base a memória do indivíduo. Então, o preconceito geralmente ele é expresso em termos de atitudes discriminatórias para com outras pessoas, tendências de comportamento, crenças e sentimentos. Existem diversas formas de sentir preconceitos que a gente está acostumado a ouvir, né? Ou a praticar o preconceito étnico, racial, religioso, cultural, linguístico, sexual, estético, para qualquer parte das inter-relações humanas, existem situações e indivíduos preconceituosos. Bom, um fato que nos marca, o que me marcou, é justamente os denominados skinheads do Brasil, ou no Brasil. Surge nos anos 80 em São Paulo, com o movimento Carecas do Subúrbio. Não tem nada a ver comigo. Formado por negros e mulatos suburbanos. Então, o que impulsionou esse movimento foi justamente a falta de perspectiva e que deu um determinado estilo aos protestos que eram apresentados. Né? Isso a gente está falando nos anos 80. Nos anos 90, esse mesmo movimento com nome estrangeiro, né? Skinhead, tá? Passou justamente a ter um outro alvo. Aquilo que começou com negros e mulatos protestando, agora era protestando contra os negros, contra os nordestinos, contra os homossexuais e os judeus. Tá? Isso tudo tendo como base o agravamento daquelas situações e as imigrações em massa com falta de oportunidade, é assim que justamente os sociólogos enxergam. E aí, semana passada eu estava refletindo, terminou caindo no meu colo. Eu digo sempre, é o nosso anjo da guarda, nossos anjos, né? Tá? Que nos orientam, que nos mostram algumas situações. Talvez também com saudade da minha mãe. O Morro dos Guararapes, aqui em Pernambuco. O Morro dos Guararapes foi palco de duas batalhas que foram cruciais, né, que foram decisivas, né, para a formação do Brasil.
É, não sou eu que digo isso, são os historiadores. Essas batalhas elas ocorreram em 19 de abril de 1648, então há mais de 300 anos, e 19 de fevereiro de 1649. E elas justamente marcam o início da rendição holandesa no Brasil, com sua saída definitiva em 1654, marcando então 30 anos de guerra que existiu em busca do domínio de parte do Brasil. E o que é que isso tem a ver conosco? Tem a ver conosco é nessa identidade que aí a gente busca não ter preconceito, é nessa identidade que a gente vai encontrar os porquês. Para isso nos serve justamente o passado. A gente encontrou o seguinte registro. Nas duas batalhas dos Guararapes, escreveu-se a sangue o endereço do Brasil, o de ser um Brasil só, e não dois ou três, o de ser um Brasil fraternalmente mestiço na raça e na cultura, e não outra república sul-americana asperamente nativista ou agressivamente anti-europeia. Essa frase está registrada justamente nos anais da Câmara dos Deputados Federais de 1948. Foi proferida pelo sociólogo Gilberto Freire. E o que me chamou a atenção foi o de ser um Brasil fraternalmente mestiço na raça e na cultura. E eu me perguntei, puxa meu Deus, como eu posso, eu, um brasileiro mestiço, tá, com esse meu sotaque tão arraigado, como eu posso ter preconceitos contra um irmão brasileiro? Como um brasileiro, uma pessoa que teve a oportunidade de nascer nessa terra, nesse solo, né, com essa bandeira, com essa história, ela ser portadora de preconceitos étnicos, preconceitos raciais, preconceito linguístico, né, preconceitos culturais, enfim. Bom, aí a primeira coisa que a gente tem que fazer em torno disso é ver a diferença entre as crenças e os preconceitos. E aí a gente pode começar formulando 4 questões básicas para nós mesmos. Qual a força das nossas crenças em nosso dia a dia? Elas nos beneficiam? Existem ligações entre nossas crenças e preconceitos? Somos preconceituosos, afinal? E Jesus, que é o nosso modelo, qual é o seu exemplo? E para isso a gente vai passar justamente fazer uma breve abordagem sobre crenças e sobre preconceito. Crenças são opiniões que se adotam com fé e convicção, diz o dicionário Michaelis. É um conjunto de ideias, um conjunto de valores e de informações que recebidos desde a infância, além das diversas experiências que vivemos. Tá? Assim existem crenças que são positivas e outras crenças que são negativas. Uma criança que escuta homem que é homem não chora, que não seja no samba do Martinho da Vila, ela traz a ideia, essa frase, de que expressar as nossas emoções através das lágrimas pode colocar em dúvida a minha própria masculinidade. Quando adulto, uma criança dessa, provavelmente ela vai ter dificuldades em expressar seus sentimentos, porque uma voz interior, com base nas suas crenças, vai lhe dizer, né, que ela precisa preservar a imagem de um homem forte. O espiritismo é coisa do diabo. Como é que a pessoa pode
depois, ouvindo, né, ou absorvendo uma sugestão dessa, né, como é que ela pode justamente avaliar uma doutrina, uma filosofia e seus postulados, já tendo incorporado uma informação de origem tão pesada, tão forte, tão contrária, de forma geral, à nossa visão de vida. Então é todo um conjunto de opiniões que consiste, né, consciente ou inconscientemente, em orientar-nos, né, para nos comportar dessa ou daquela maneira, crer ou não em algo, concordar com uma determinada situação ou não, gostar ou desgostar de uma pessoa. Assim, as crenças elas podem funcionar como impedimentos ou permissões, né? Tá? Determinando a nossa maneira de viver, o modo como interpretaremos os fatos e, por fim, a forma com qual nos relacionamos com as demais pessoas e conosco mesmo. Tem uma anedota médica que ilustra bem o poder das crenças. Um paciente psiquiátrico estava certo que havia morrido. Ele era um cadáver, e como cadáver ele não precisava nem de comer, nem de dormir. A coisa foi ganhando força a ponto de o médico, né, decidir tentar retirá-lo daquela condição. E aí o médico o aborda. Quer dizer que o senhor está morto? Sim, doutor. Sou um cadáver. Entendo. Cadáver sangra? Não, doutor. Cadáver não sangra. E aí, inesperadamente, o médico espeta uma agulha no dedo do paciente, tá? E surge naturalmente uma gota de sangue que faz com que o paciente, espantado, ele comente: doutor, que incrível! E não é que cadáver sangra? Por essa, por esse fato, isso foi fato, né? A gente vê que a importância de uma crença não está na verdade em si, na verdade objetiva, mas na força que ela traz da aquela certeza da verdade subjetiva. Mesmo não sendo real, a certeza a seu respeito é capaz de resultados positivos ou negativos. Então pode-se comprovar isso através do que é praticado e que se denomina de efeito placebo de um medicamento, de uma cirurgia ou de qualquer tipo de tratamento de saúde. Assim é importante saber se muitas das opiniões que adotamos com fé e convicção estão enraizadas com uma análise mais profunda de nossa parte. Isso que Allan Kardec tão magistralmente insiste, e a espiritualidade insiste em que nós sempre o pratiquemos, né? Determinadas crenças são verdades absolutas e, na maioria das vezes, atrapalham justamente nossas vidas. E aí eu posso me perguntar, e as minhas verdades? De onde surgem? Aí ecoa a frase: homem, conhece-te a ti mesmo. E o preconceito, Alexandre? Bom, o preconceito acontece, então, o efeito negativo das crenças quando nos deixamos guiar pelo próprio preconceito. Então, é uma crença com um efeito negativo. Atitude que é emocionalmente condicionada, baseada, então, em crença, na opinião ou generalização, o efeito manada, determinando simpatia ou antipatia para com indivíduos ou grupos. Também uma definição do Michaelis. E assim como a crença, o preconceito também está ligado à construção do pensamento. A construção do pensamento é a típica do homem como instrumento, o ser pensante. Penso, logo existo. Existo, penso. A gente podia parafrasear. E como é que acontece
justamente o preconceito? Aquela forma que a gente estava falando. No dia a dia, a gente analisa, avalia e julga mesmo sem pronunciar uma palavra. Todas as situações e as pessoas que nos rodeiam, né? Pela necessidade de nos posicionarmos perante a vida. Então, é um exercício natural, análise, avaliação e julgamento. Então, como é que a gente faz isso? Determinada situação, acesso à memória. Acessamos a nossa memória consciente e ou inconscientemente. E a partir daí construímos pensamentos, construímos trajetórias, né, que trazem os conceitos, ou seja, crenças anteriormente constituídas. Então essa opinião já estruturada nada mais é do que um preconceito e que nos leva a definir se uma pessoa ou situação é boa ou má, certo ou errado, agradável ou desagradável, feio ou bonito e por aí sai fora. No meio social, é muito comum as pessoas serem classificadas pela condição financeira, pela condição intelectual, estética, poder que dispõe ou qualquer outro parâmetro da vida interpessoal. Assim, o preconceito ele pode funcionar sobre vários aspectos, como a gente já citou, né? E as feições que um preconceito pode assumir justamente podem revelar uma percepção errada da realidade. Porque os pontos de vista preconcebidos podem se assentar justamente em falsas premissas que julgam que uma pessoa possa ser superior a outra. Uma cor pode julgar-se melhor do que a outra? Aquele que abraça uma religião pode achar que as demais estão erradas e que somente a sua é verdadeira? Quando alguém muda de religião, outros o julgam, né, como sendo atitudes impróprias. Um nativo, uma pessoa nativa em determinado local, que se acha inferior a um outro irmão que é de uma outra região do seu próprio país. E uma pessoa rica, que tende a criar-se, né, a crer-se, que seja mais distinto do que uma pessoa pobre, ou vice-versa, né? Baseado em que Jesus falou que os ricos não vão entrar no céu. Então eu sou pobre, agora vai ser a hora, né? O homem acreditar-se superior à mulher ou vice-versa. Então muitos acreditam, então, uma coisa virtual, que todo político ele comete atos ilícitos. Mas quem tem condições de conhecer todos os políticos? Aliás, as expressões todo, sempre, nunca, são generalizações e nivelam tudo e todos no mesmo patamar, o que é incorreto e injusto. Todo brasileiro é ladrão, tá? Todo brasileiro é preguiçoso. O preconceituoso tende a valorizar mais as aparências. Claro, ele vive na superficialidade. Uma pessoa bem vestida é considerada digna e de confiança. Enquanto que se a aparência não agradar, não terá muita consideração por essa pessoa. Assim rotula a outra através de seus preconceitos, sem conhecer a verdade real, a verdade verdadeira. Então, o problema do preconceito é que ele gera toda a sorte de discriminações e exclusões, dificultando o relacionamento social porque cria verdades que não são reais. A criatura preconceituosa torna-se radical ou mesmo bloqueada para outras concepções, o que restringe o seu modo de se expressar, de se relacionar e de viver. Tá? O preconceituoso é um escravo de seus pensamentos. Ele está preso aos seus pensamentos. Ele engessou a sua própria visão de vida. E por falar em vida, a gente lembra do Mestre, que é o motivo que a gente está aqui. Eu vim para que todos tenham vida, e vida plena. E o que é que isso significa dentro dessa visão de crenças e preconceitos? O livro Renovando Atitudes, Hamed e Santo Neto,
eles abordam no capítulo ou na mensagem 18 o título, o texto, o tema, preconceito. Sobre a seguinte passagem: quando Jesus chegou ao lugar, levantou os olhos e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois hoje eu devo ficar em tua casa. Ele desceu imediatamente e recebeu-o com alegria. À vista do acontecido, todos murmuravam, dizendo: foi alojar-se na casa de pecador. Isso está em Lucas, capítulo 19, versículos de 5 a 7. E aí a abordagem de Hamed já nos remete às nossas reflexões a respeito das nossas atitudes, dentro do seguinte aspecto. Disse que o indivíduo atinge um nível ético bom quando pensa por si mesmo, em termos gerais e em termos críticos. Ou seja, os pensamentos têm como base as suas verdades. Quando dirige a sua conduta conforme julgar correto, demonstrando que existe uma independência interior total. Quando é autônomo para definir o bem e o mal sem seguir fórmulas sociais. E, por fim, quando não é escravo de suas crenças inconscientes, porque faz constante exercício de autoconhecimento. Vou repetir. Porque faz constante exercício de autoconhecimento. Todas as passagens que a gente encontra nos evangelhos, Jesus sempre se recolhe e a gente vê que ele vai fazer a oração, que ele vai meditar, ele vai fazendo então uma constante revisão de tudo o que acontece. O processo de autoconhecimento, autocrítica, o processo de independência. Se não exercitarmos a autocrítica, estamos sujeitos justamente à escravização da própria memória e consciência que assume o comando de nossa existência com base também em pseudos valores, se nós não tivermos autocrítica. E aí continua, por parcela significativa do nosso quadro de valores ter sido adquirido de forma não vivencial, ou seja, aquilo que a gente não experienciou, não experimentou, é que o nosso mundo íntimo está repleto de preconceitos e o nosso nível ético encontra-se distante da realidade. Vivemos a vida dos outros, o pensamento dos outros, a opinião dos outros. Ter preconceito é assimilar as coisas com julgamento pré-estabelecido, fundamentado na opinião de terceiros. Os preconceitos são raízes das nossas infelicidades e sofrimentos neuróticos, pois eles deterioram a visão da vida, vendo-nos então agir em desarmonia com a nossa própria essência. Aceitamos os valores de adultos em quem confiamos, em quem convivemos em nossa primeira infância, de uma maneira e forma tão sutil que nem percebemos. Veja a responsabilidade de ter uma criança por perto. Basta uma criança observar um comentário sobre a sexualidade, sobre o comportamento, sobre a religião de alguém, de um vizinho, para assimilar ideias e normas vivenciais que o adulto justamente critica, aquele adulto que ele confia. Então, baseia-se no julgamento de outra pessoa quando é válido somente o auto-julgamento, apoiado na análise de fatos como realmente são, o que a vida, o que as experiências representa para mim. Eu podia me perguntar, e devo me perguntar agora, qual seria então a minha visão atual sobre sexo, sobre religião, sobre raça, sobre velhice, sobre calvície, sobre a nação, sobre a política, qualquer aspecto da relação humana? Essa visão seria formada livremente, sem a influência de outras pessoas? Ou será que a nossa forma de ver a vida não está repleta de conceitos pré-estabelecidos?
por não estar atento, se a gente não estiver atento à vida por si, então baseia-se nos juízos de terceiros, tornando-se então dependente e incapacitado. E aí, como Jesus modelo e guia, a gente tem, tem procurado entender a mente desse farol da humanidade, né? Jesus de Nazaré, o homem, ele demonstrou ser livre, ser imune à influência alheia quanto aos seus sentimentos e ao sentido de vida. E aí, ao visitar a casa de Zaqueu, vocês veem que pelo texto ele não deu nenhuma importância ao que se murmura das criaturas, então provindo de pessoas com atitudes infantis. Porque Jesus sabe caminhar, avaliando por si mesmo. Não precisa da aprovação dos outros. É isso que ele nos ensina. Toda alma superior tem um sistema de valores que não é baseado em regras rígidas. Avalia os indivíduos, atos e atitudes como seu senso, com o seu próprio senso interior, os seus sentimentos, as suas emoções e percepções intuitivas. Para ela, para as almas superiores, cada situação é sempre nova e cada pessoa é um mundo à parte. Então, em verdade, como Cristo veio para os doentes que têm a coragem de reconhecer-se, a gente vê que Zaqueu venceu os seus conceitos inadequados de chefe dos publicanos, derrubou as barreiras do personalismo elitista e rendeu-se à mensagem da Boa Nova. Zaqueu despojou-se da estrutura de sua personalidade e renovou-se com conceitos de imortalidade, reconhecendo-se como necessitado dos bens espirituais. Veja que esse é o nosso convite dessa bela história. E disse Jesus: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Isso está em Marcos 2,27. E o que é que ele quer dizer com isso? Mais um preconceito, ele se refere ao impedimento das atividades aos sábados, mas por sabedoria e não por ter preconceito. Eu vou burlar essa norma porque eu quero burlar. Eu detesto norma, não obedeço norma. Não, ele é um homem livre. Ele é um homem que entende a validade da lei para determinada época. Porém, ele nos mostra que as experiências passadas elas são válidas, mas precisam ser adequadas às nossas necessidades do presente. Os nossos preconceitos eles são entraves ao nosso progresso espiritual. E aí, falar em preconceito, os judeus da época de Jesus eram preconceituosos e fechados em seu aspecto intelectual, rígidos no comportamento e superficiais em seus julgamentos, vistos não considerarem necessidades e sentimentos de ninguém, nem deles próprios, claro. Os evangelhos não deixam dúvida de que Jesus, o Nazareno, valoriza-nos, independentemente de nossa condição social ou história de vida. Sem rotular-nos, todos somos dignos de nos relacionar com Ele. Não há lugar para exclusão ou para preconceito. Jesus é integrador, o que faz com que a doutrina cristã se caracterize pela solidariedade e igualdade de direitos. Jesus trata com a mesma consideração aqueles que possuem mais ou que acreditam ser mais. Conhecedor das injustiças que prevalecem na sociedade, ele atrai os que são marginalizados com um relacionamento baseado no respeito e no amor. Ele próprio cresceu em um lugar sem importância, o que está registrado, pois Nazaré era um povoado da Galileia, e é o que se conclui pelo comentário preconceituoso feito por Natanael, quando convidado por Filipe para conhecer Jesus. E aí ele pergunta: e de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Felipe responde: vem e vê.
Veja que noção de quebra de paradigma de pessoas em quem ele escolheu para deixar-nos como exemplo. A sociedade durante o ensinato de Jesus era preconceituosa, sim. E situações onde ele vai quebrando todos os protocolos. Tudo isso registrado nos evangelhos canônicos. A cura do servo de um centurião, chamada de Mateus, a refeição com os pecadores, né, na casa de Levi, de Mateus, a mesa, sentado à mesa de Simão, o leproso, e depois a presença da pecadora e do perfume, conforme Lucas 144. Ele quebra os paradigmas quando faz a ressurreição do filho da viúva de Naim, caracterizado como filho único da viúva de Naim. A gente sabe que as relações com as mulheres, tá, não é o que a gente se imagina hoje, né? E pode não ser grande coisa, mas quando você se reporta àquele tipo de sociedade, dentro das próprias escritas, a gente vê que é uma condição que esse homem justamente praticou, foi revolucionário do ponto de vista de relacionamento social. Registrado na companhia, né, das mulheres que o acompanhavam, que serviam. Né? Depois o trato com estrangeiros, no endemoniado Geraseno, as curas dos 10 leprosos na Samaria, Zaqueu, que a gente falou, que hospeda Jesus, ele não leva Jesus para um jantar, não. Ele hospeda Jesus. Jesus se hospeda na casa de Zaqueu. Né? Depois, Jesus entre os samaritanos no poço de Jacó, aquela belíssima passagem. E aí, para completar esse breve relato, a aparição à própria Maria Madalena. Apareceu para uma mulher após justamente a sua ressurreição. O que é que ele estava fazendo se não estava tratando os companheiros, os apóstolos dele, os discípulos dele? Bom, e aí há duas passagens que eu particularmente sempre via Jesus como o preconceituoso. Tá? A missão dos 12, quando ele diz: não tomeis o caminho dos gentios, nem entreis em cidades dos samaritanos. Dirigi-vos antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, não dou a mínima para eles que são estrangeiros. Eles são estrangeiros, essa é a condição. É o que a gente depreende em princípio. Mas ele estava buscando preservar aqueles homens que ainda não estavam preparados para absorver profundamente, absorver sua alma, não como ordem, mas absorver livremente que todos nós somos filhos de Deus. Né? A cura da filha de uma mulher cananeia, relatada nesse termo em Mateus 15, 22, ou Ciro Fenícia em Marcos 7, 24. Esse é um relato que eu vou fazer questão de chamar com mais detalhe, porque ele é extremamente impactante sobre nós. Uma mulher estrangeira, gravando justamente esse adjetivo, uma mulher estrangeira gritando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, correndo atrás do grupo que se deslocava com as pessoas em torno dele. Tá? Em primeiro momento, Jesus permanece em silêncio, o que realça um determinado desprezo. E como ela continua gritando, os discípulos se aproximam dele e dizem: despede-a. Ela vem gritando. Basta você chegar hoje numa fila de banco, alguma coisa, um lugar que tenha muita gente, todo mundo aparentemente educado, em silêncio, mesmo que por dentro esteja xingando, e você começar a levar sua voz, a reclamar alguma coisa, você vê como olham-nos com olhares de crítica e de revolta. E aí Jesus responde: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel.
A mulher estrangeira prostra-se diante dele e diz: Senhor, socorre-me. E aí ele responde diretamente a ela: Não fica bem tirar o pão dos filhos e atirá-lo aos cachorrinhos. Vou repetir: atirá-lo aos cachorrinhos. Ele amenizou o ódio interracial, que era aos cães, no sentido pejorativo, e aí ele trouxe aos cachorrinhos. Mas a mulher, ela diz assim: Isso é verdade, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E aí ele nos dá um banho e diz: Mulher, grande é tua fé, seja feito como queres. Então, olhando com um determinado vagar, meu tempo está acabando, já acabou. Jesus não responde instantaneamente, ele faz um silêncio, ele mostra um aparente desprezo, ele ignora, que é pior do que rechaçar, é ignorar. Quais seriam os motivos? Os motivos que aquela comunidade tinha, fatores étnicos, culturais, religiosos, econômicos, de gênero. Era uma mulher política, mulher inferior. Mas mesmo com a negativa, sem se amedrontar, ela se ajoelha e clama por socorro. Audaciosamente, ela desafia a ideologia do favoritismo e reclama seu lugar nos propósitos de Deus. Com insistência, Jesus dá aquela afirmativa mais forte ainda. Não fica bem tirar o pão dos filhos e atirá-lo aos cachorrinhos. Mas ela não se intimida. E com astúcia, coragem e respeito, reformula a resposta de Jesus. E aí mostra que os cachorrinhos eles comem justamente migalhas que caem das mesas. Essa postura dela ela rompe justamente todas as barreiras de divisão étnica, cultural, religiosa, de gênero, política e mostra a fé quanto às promessas de Deus de abençoar todas as nações da terra. Então, Jesus transmitiu ricas mensagens, não apenas em palavras, mas pela força de seus gestos, de suas atitudes, seu cuidado e delicadeza para com as pessoas socialmente excluídas, representam um belo exemplo de sua elevada humanidade. É fácil e cômodo observarmos o preconceito quando é manifestado pelos outros. Mas pela nossa maneira de pensar é às vezes tão radical. Por que nos comportamos em certas ocasiões como um ser absoluto, que não duvida daquilo em que acredita? Vaidade? Orgulho? Por que não questionamos os nossos preconceitos? Por que ainda somos exclusivistas? Queremos o amor único? Queremos que a vida flua através do meu rio? Arrogantes e injustos em nossos julgamentos. Albert Einstein leva-nos a refletir. Época triste a nossa, em que é mais difícil quebrar um preconceito do que um átomo. E para encerrar, eu fui presenteado uma manhã dessa, há poucos dias, quando acordo lembrando do Metamorfose Ambulante, em que Raul Seixas traz duas frases que falam muito sobre isso que a gente conversou esses breves momentos. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Olha só que coisa fantástica. A metamorfose ambulante é aquele que se revê, que se reinventa, que se retraduz. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, sobre o que é o amor, sobre o que eu nem sei quem sou. Né? É muito profundo isso que esse homem nos deixou também. Né? E agradecendo essa deferência comigo, agradecendo a Deus, a Jesus e aos que fazem o Leopoldo, eu queria desejar que todos nós deixemos
que esse menino habite na manjedoura de nossos corações e traga a Páscoa definitiva no habitáculo de nossas almas e mentes. E aí nós podemos brindar as palavras registradas em São João, capítulo 5, versículo 24. Quem escuta a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não vem a julgamento, mas passou da morte à vida. Vivamos, amamos, amemos muito. Aprendamos justamente a nos relacionar com todos como Ele nos deixou, como Ele nos ensina, como Ele nos convida nesse momento, agora. Paz, paz e fraternidade. Um beijo para todos no coração. Que assim seja. Meus amigos, vamos fechar os nossos olhos, respirar tranquilamente, procurar uma posição confortável e mentalizar a centelha divina que habita o nosso coração, o Cristo que está dentro de nós. Amado Mestre Jesus, Divino Rabino da Galileia, nós te louvamos e agradecemos por todas as benesses derramadas em nossas vidas, por todas as lições que tem nos proporcionado, por todas as oportunidades de aprendizado e evolução moral e espiritual. Divino amigo, como te somos gratos por esses pequenos momentos do Papo Fraterno, momentos de reflexionar acerca da tua palavra, dos teus ensinamentos, momento de reencontrar e nos reconectarmos com os nossos amigos tão queridos do Leopoldo Machado, mesmo que virtualmente. Irmãos espirituais, mentores da casa, amigos de luz que sempre nos acompanham, damos graças do fundo do nosso coração por toda a paciência, proteção e acolhimento que vocês têm conosco, nos guiando nessa jornada, nos intuindo e nos protegendo de espíritos que possam querer o nosso mal e de maus pensamentos que possam nos levar a tomar atitudes errôneas. Nossa Senhora, Mãe de amor e misericórdia, nos cubra com seu manto, nos acolha em seu braço, como uma mãe amorosa e caridosa. Meus irmãos, nesse momento, eu rogo a nosso Mestre Jesus, a sua Santíssima Mãe e a sua falange espiritual de luz, que nos abençoe, que nos ilumine e que neste momento, uma linda e fina chuva de bênçãos, de bons fluidos e boas energias recaiam sobre todos nós. Que a luz do Cristo, meus amigos, estejam sempre com vocês, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.